Então, eu tô aqui, ó, representando o Barbosa. Representando o Vasco, que é muito maior que o Flamengo pra mim. Eu não tenho dúvida disso. De história, de força, de torcida. O Vasco. Eu gosto é assim, amostradinho. Vou fazer logo sua passagem. Vai voar. Vai vir Vou forte. falar uma coisa pra vocês. Corinthians, Internacional, Palmeiras, Galo, Cruzeiro. Vocês vão ter que nadar muito, hein? Porque, vou falar uma coisa pra vocês, o Flamengo de novo vai voar, hein? Vamos ver como é que vai ser. Só vou dar uma opinião sobre o Flamengo. Enquanto o Corinthians, Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional, Ceará, Fortaleza, todos esses clubes, todos, os 18 clubes do futebol brasileiro, se vocês não prestarem atenção que não dá para ter mais transfer ban, não dá para ter mais administração errada, ou vocês tomam tento, ou você, se não, esquece. Vai ser Bayern no Campeonato Alemão. 12 títulos consecutivos. Vai ser o que vai acontecer com o Flamengo. E aí, o Palmeiras vai ganhar 3, 4, sabe? Dos 12, o Flamengo ganha 8, né? Aí o Palmeiras ganha 4, ou ganha 5. Vai ser isso que vai acontecer nos próximos anos. Ninguém mais nesse país vai ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Talvez Copa do Brasil, que é diferente o campeonato pra mim. E mata-mata, que aí dá pro Corinthians, dá pro São Paulo, dá pro Santos. Sem isso, esquece, porque vocês enxugam o gelo, vocês administram mal, vocês fazem os clubes ficar pior do que já está. E o Flamengo vai nadar de braçada nos próximos 10 anos. Vocês prestam atenção. Se não fosse o Léo Jardim no clássico de hoje, o Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. Foi um massacre do Flamengo no Vasco. O Flamengo nem precisou colocar sua força máxima. O Flamengo não colocou Léo Ortiz, o Flamengo não colocou Alexandro, Pedro começando o jogo, Arrascaeta, Jorginho, para fazer um massacre no Vasco. A expulsão colaborou. Só que só no primeiro tempo o Léo Jardim fez 4 defesaças. No segundo tempo, ele fez pelo menos mais 2 defesaças, assim, de você falar milagre. Então o Léo Jardim hoje evitou uma goleada histórica do Vasco contra o Flamengo. Mais uma, porque recentemente o Flamengo fez 6 gols no Vasco, né? E hoje, pelo que o Flamengo criou e pelas defesas do Léo Jardim, o Flamengo poderia ter saído do Maracanã com uma goleada. Ou seja, o Flamengo com seu time principal já começa o ano avassalador. Já começa o ano criando, atacando, pressionando o adversário. O Vasco teve 2 grandes chances, mas o Flamengo teve pelo menos 8 grandes chances de gol. Fez o gol com o Carrascal, um golaço. E ó, Léo Jardim hoje, uma das grandes atuações de um goleiro que eu já vi aí nos últimos tempos no Brasil. Cara, ele fez cada defesaça queima-roupa, encabeçada no chute do Samuel Lino, depois no segundo tempo no chute do Plata, também a queima-roupa, cabeçada do Bruno Henrique no primeiro tempo, cabeçada do Cebolinha no primeiro tempo, foram várias defesaças. E o Flamengo, mais uma vez, massacrando um dos seus grandes rivais. Foi um massacre. E o Flamengo poderia ter saído de campo se não fosse uma noite histórica do Léo Jardim, com mais uma goleada histórica contra o Vasco. Menos parte do batalhão, né? Não chamou ainda Não teve Jorginho, não teve Arrascaeta. Chamou todo mundo, mas chamou o suficiente para jogar melhor que o Vasco e vencer o jogo hoje. O Vasco teve uma grande chance, né? Chance cara a cara do GB no primeiro tempo, mas o Flamengo já teve mais volume. E é importante falar isso, porque quem olhar a história do jogo, e a gente ainda está com imagens do primeiro tempo, já está começando a ver as grandes defesas do Léo Jardim, vai ver que o Vasco teve a expulsão do Barros no começo do segundo tempo, na minha visão a expulsão correta, e o jogo foi de sentido único a partir dali, mas já 11 contra 11 o Flamengo demonstrava sim superioridade, capacidade de chegar bem à frente. Vamos colocar todos os asteriscos? Vamos. O Vasco jogou uma final um mês atrás,
O Vasco não está fisicamente em condições de competir, isso ficou muito claro. Mas aí o Flamengo também não, né? Os jogadores do Flamengo, no final do ano passado, estavam fora do país, viajando, enfim. Nenhum dos dois times está no ideal para jogar um clássico. Até por isso, eu acho que foi um jogo que... eu acho que foi melhor que todos os clássicos, os poucos clássicos que a gente teve em São Paulo, por exemplo, nesse começo de temporada. Eu acho que foi um bom jogo, acho que foi um bom entretenimento da noite de quarta-feira, se você souber dimensionar as expectativas. Muito. Então, eu acho que o nível que o Flamengo é capaz de entregar pelo elenco que tem é isso, né? Mesmo sem ritmo, mesmo sem entrosamento, tem jogadores muito acima da média, como esse gol do Carrascal aí demonstra, né? Pode ir, Pedrão, você tá com uma vontade danada aí, vai lá, meu filho. Não, é só completei que o Léo falou de um bom entretenimento, eu achei muito e a gente já sentamos aqui nessa bancada algumas vezes esse ano, né? Jean, Birner, Léo, você, William. E quase sempre a gente está aqui lamentando o nível técnico, lamentando erros, lamentando início de temporada. E hoje você conseguiria assistir ali uma boa parte do jogo e não necessariamente lembrando que era o primeiro jogo desse time principal do Flamengo no ano. Eu vou até um pouquinho além. Eu fiquei muito surpreso positivamente com o Flamengo, especialmente no primeiro tempo. E para a gente não ficar pautado pelo lance da expulsão, que eu acho que vai fazer barulho para o vascaíno que acha que foi um frame ali do pisão, mas que pode ter sido uma tropeção. Eu acho que esse tipo de expulsão está acontecendo no Brasil, mas não me convence 100%. Agora, fora isso, antes da expulsão, o Flamengo já era muito superior. Não fosse o Léo Jardim, podia estar 2 ou 3-0 para o Flamengo já. E é um Flamengo que pressionava alto, sabia por onde jogava, sabia por onde criava. O número excessivo de cruzamentos não era o cruzamento da chuveirinho ou falta de repertório. Era um Flamengo que balançava demais a defesa do Vasco. Quando cruzava, pegava a defesa bagunçada, desarrumada. Ora um jogador, ora o Bruno, ora outro jogador. O Carrascal e o Cebolinha, gostei, os dois meio que por dentro, por ali, não necessariamente tão abertos, porque os laterais passavam, né? O Flamengo de muita imposição, então passavam os dois laterais. Cebolinha e Plata, o Cebolinha e o Carrascal também por dentro, me gerou uma sensação positiva. Achei que a gente poderia olhar para esse Flamengo e falar, caramba, foram avisados ontem que tinha que jogar hoje, uma coisa meio modorrenta, indo uma marcha lenta, e não. E aí eu fiquei com a dúvida no intervalo. E o segundo tempo, será que vai aguentar o ritmo? Só que no segundo tempo ele vem com Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo, Léo Ortiz para trocar na zaga. Aí vira brincadeira, poderia ter feito até mais gols. Acho que tem questões técnicas, por exemplo, uma bola do Pedro ali no final do jogo, que ele domina, um gesto que ele faz muito bem, costumeiramente ele domina para girar. Ele perde um pouquinho ali o domínio da bola, perde um pouquinho o tempo, acho que ele também se assusta porque não imaginou que a defesa está tão aberta. Coisa de ajuste de início de temporada, mas é um Flamengo que sabe encontrar os caminhos, está recente. E muito bom que o Felipe Luiz ficou, né? Porque o Felipe Luiz também sabe exatamente onde dosar, onde explorar, o que ele queria. O Emerson Royal achei até um pouco melhor do que já esteve em outras aparições. Não terminou o ano bem, terminou o ano embaixo com a torcida, apesar de todos os títulos que o clube conquista. Achei ele bem. Hoje, quando o Flamengo girava muito para a direita para balançar essa zaga, me surpreendi positivamente. E o Vasco, que é muito inferior tecnicamente ao Flamengo, um elenco mais curto, opções técnicas piores, tranquilo. Em algum momento até que no que se propõe a fazer, que era quando conseguir escapar, teve também muitos erros técnicos do GB, que acabou saindo ali. O GB teve uma oportunidade. Ele sai em virtude da expulsão até, né, naquele momento. O Vasco conseguiu escapar em alguns momentos do primeiro tempo, pouco, mas escapou e criou chances boas até. Então, dentro do que poderia fazer também no primeiro tempo, gerando esse entretenimento que o Léo cita. Uma boa noite de futebol, de tantas noites que a gente vira e fala erro técnico, falta de entrosamento, teve que rodar o time. E daqui a pouco acho que a gente vai entrar no debate a ordem de cima para baixo do BAP acabou dando resultado. Vamos chegar lá, que o próprio Boto assumiu aí em entrevista antes de começar a partida também, né? Citou vários personagens aí que a gente vai pautar aqui durante o Linha de Passe, porque como terminou o ano do Cebolinha, como começa esse, Cebolinha que podia estar envolvido em alguma transação, envolvendo o Emerson Royal também, que terminou um ano muito mal, muito cobrado pelo torcedor e tudo, tem um bom primeiro jogo aí nessa temporada, tem muita coisa pra gente conversar, mas aí, Birner, no seu boa noite eu te pergunto, o Flamengo já começou a temporada à frente dos outros? Tudo bem? Bom, mais uma vez cumprimentando todo mundo. Ele começa à frente por causa do elenco, pela manutenção do treinador. Isso é importante também. Começa à frente porque é a primeira vez que usa o time titular. Um time titular não, jogadores titulares. Acho que dosando, porque talvez ele vai começar a usar um pouco mais, uma parte no primeiro tempo, outra parte no segundo tempo, já promovendo uma disputa por posições, porque no Flamengo ninguém vai ter posição cativa na equipe. Eu acho que começar num clássico e ganhar o clássico com o volume de jogo que o Flamengo teve, transformando o goleiro adversário no principal jogador da partida,
mostra que o Flamengo começa à frente das outras equipes. Não significa que ele vai fazer todos os jogos bons. A gente sempre fala Tem outro clássico aí no fim de semana. É impossível no futebol brasileiro um time ter estabilidade. Mas, como o Pedro disse, para o primeiro jogo, e aí eu já estou pensando na final da Supercopa, que... Birner, olha a sequência. Ele jogou hoje contra o Vasco, pega o Fluminense no final de semana, estreia contra o São Paulo no Brasileiro no outro meio de semana, e no outro final de semana, né, tem o jogo contra o Corinthians. Então, eu de rodar primeiro e segundo tempo. Eu não acho a Supercopa a coisa mais importante do mundo. É bacana. Mas para mim ela é, ganhar. por exemplo, mais importante que o estadual, e é um jogo contra o Corinthians. Então, já pensando nisso, olhando um pouco para frente e olhando o estágio do Corinthians e olhando o estágio das outras equipes do estadual carioca, eu acho que o Flamengo começa um pouco à frente dos outros. Quando você me pergunta sobre isso, sendo bem detalhista, talvez olhando já o começo do Brasileiro, que é daqui uma semana, Palmeiras também, se quiser competir, apesar da goleada de ontem, eu acho que vendo que o Palmeiras produziu no começo, imagino que vai começar jogando bom futebol também. Olhando para frente e para frente. E o Cruzeiro abaixo, tá? Para pegar os 3 favoritos do Campeonato Brasileiro. Não, perfeito. Jean, porque... Por enquanto. Até pegando esse gancho aqui do Birner, olhando logo ali, né? Tão lá na frente, é logo ali. Já é o final de semana, já é o próximo meio de semana, já é o outro final de semana. E vendo os adversários, estou aqui o Cruzeiro, lembrou bem, me parece que aí o Flamengo já vai começar as suas competições um passinho à frente. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas do que a gente viu até agora nesse curto espaço de temporada, a gente estava até falando na redação, né? Até o jogo tá legal, o jogo tá bom e o Flamengo até acima das expectativas. É isso aí. Boa noite, William. Boa noite a todos. Então, o jogo foi muito legal, foi divertido, como disse o Bertozzi. Foi um banho do Flamengo e talvez até surpreendente para o que o jogo apresentava, né? Como um time começando seu primeiro jogo da temporada e tal. E é verdade, o Flamengo já com seu elenco principal, não com seu time principal, mas muita gente imaginava que pudesse ser metade de jogadores do Sub-20 e metade dos titulares, do elenco principal. Coisa que eu acho que não faria sentido nenhum, porque aí você correria o risco do mesmo jeito, né? E ao passo que quando você coloca os caras todos do elenco principal, ainda que não os principais jogadores do elenco principal, e a gente está tão acostumado a elogiar o elenco do Flamengo, que a gente sabe que se tiver 11 ou 10 que sejam do elenco principal... Vai ser um bom time. Vai ser um bom time. Pode não ter o Arrascaeta, pode não começar com o Pedro, pode não ter o Jorginho, que ainda assim vai ser um bom time como era. Mas acho que começar do jeito que o Flamengo começou, e eu me refiro até ao primeiro tempo, que talvez tenha sido até melhor do que o segundo, né? Porque acho que atribuir a expulsão do Barros à vitória do Flamengo não faz sentido a partir do momento que o primeiro tempo já foi um primeiro tempo, exceção feita a esse lance, já foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Flamengo. Então, sim, foi um grande jogo do Flamengo, foi uma belíssima primeira atuação, mesmo com o time todo mesclado, e eu concordo com tudo que você falou, mas não tem absolutamente nada a ver com o jogo de hoje. Eu acho que quando a gente faz as avaliações para início de temporada, né, sobre forças, sobre quem começa mais forte, quem começa menos forte, a gente não olha para os estaduais, ainda mais estaduais, ainda na sua fase inicial, para avaliar quem começa mais forte ou quem começa mais fraco. Que é o único parâmetro que a gente tem por enquanto. Isso, mas acho que é um parâmetro de pouca valia, assim. Eu acho que, no fim das contas, se a gente diz que o Flamengo... e o Birner falou, o Palmeiras e o Cruzeiro começam forte no Brasileiro. Eu ainda acho que o Cruzeiro é uma coisa que a gente precisa... O Cruzeiro é uma dúvida. O Palmeiras Cruzeiro... eu vejo na quarta-feira que vem já conseguindo competir legal. Sim, eu acho também. Eu acho que assim, e tudo isso a gente traz dos elencos, dos técnicos, da força vinda da temporada passada. Eu acho que é muito mais tudo isso que a gente usa para fazer qualquer avaliação sobre início de temporada do que o jogo entre Flamengo e Vasco, do que os 3 ou 4 primeiros jogos de campeonatos estaduais dos grandes. Acho que, enfim, é legal, foi divertido, foi um bom jogo. Acho que a torcida do Flamengo deve estar feliz com o desempenho desse time, que está longe de ser o time titular, mas é um time formado por jogadores do elenco principal. Deve estar muito feliz com o desempenho do elenco no jogo, mas não é isso que torna o Flamengo mais ou menos favorito para o começo da temporada. Ele já era favorito. Exatamente. Se jogar, ele já era favorito, né? É isso. Ainda mais trazendo o que trouxe do ano passado e, evidentemente, é um time que vai ainda ter reforços. Mas certamente vai. É mais próximo. Você tem Jorginho e Arrascaeta,
Varela, Varela estava no banco. De La né? Cruz e Ayrton Lucas. Tirando esses 5, a tropa foi pro jogo em algum momento. O Pedro a gente começando, não né, sabe sim, ainda. O Jorginho Arrascaeta completamente fora, que o Arrascaeta ainda não está bem fisicamente para jogar e o Jorginho arrancou um dente, né? Teve isso. E Esses dois fica a procuram questão esse motivo. que outro fora do jogo teve a declaração do Boto de que